Eu sou Mariana do terceiro ano e meu grupo vai falar sobre o Estado Islâmico. Então, o Estado Islâmico ele é um grupo que foi formado em 2003 como um braço da Al-Qaeda, que era governado pelo Bin Laden. E esse grupo ele é jihadista sunita, ou seja, ele acredita que o califa tem que ser um descendente direto de Maomé e ele utiliza da força para poder adquirir seus objetivos. Esse grupo ele entrou em ascensão após a intervenção militar americana no Iraque em 2003, que resultou na morte do Saddam Hussein, que era o líder sunita lá da época. E após a morte desse cara, quem entrou no governo foi um cara com os pensamentos xiitas. E ele acabou fazendo perseguições contra os sunitas lá da área e meio que entrou com aliança com os Estados Unidos, o que gerou muitos movimentos contrários ao governo. E nesse movimento tinha um cara incluído que era o Zarqawi. E o Zarqawi ele foi preso em 1992 porque eles encontraram bombas em sua posse. Só que dentro da prisão ele acabou conhecendo seu mentor, o que fez com que ele tivesse mais ideias extremistas ainda. Em 1999, quando ele saiu da cadeia, ele foi atrás de Bin Laden, de outro líder, pra ver se ele conseguia meio que um financiamento para ele poder iniciar as atividades do grupo. Só que de início o Bin Laden não queria, porque eles não tinham os mesmos propósitos, porque o propósito do Bin Laden era destruir os Estados Unidos, que era seu principal inimigo. E o propósito do Zarqawi era acabar com os xiitas e construir um Estado Islâmico totalmente de sunitas. A aliança deu certo durante muito tempo, porque o Zarqawi ele meio que atuava no Levante, que era um local onde a Al-Qaeda era mais fraca, então foi tranquilo. Só que em 2006, Zarqawi acabou sendo morto e Bin Laden queria levar os seus seguidores, no caso os seguidores do Zarqawi, pro lado dele pra lutar contra os Estados Unidos. Só que eles não quiseram e acabaram seguindo os pensamentos de Zarqawi mesmo, que era, no caso, lutar contra os civis, matar os que eram xiitas, que eram contrários e tal. E quem virou o novo líder foi o Baghdadi. E em 2010, eles acharam que o Estado Islâmico ia acabar, porque o Baghdadi e outros membros acabaram sendo derrotados e o Estado Islâmico não estava tão ativo. Só que em 2011, os Estados Unidos retiraram a base militar que eles tinham lá no Iraque, e o ministro do Iraque aumentou as perseguições contra os sunitas, o que aumentou ainda os movimentos extremistas no país, porque, mano, o cara tava perseguindo todos os sunitas. Então eles criaram o grupo deles lá pra poder ir contra o governo, né? Pra poder se defender e tal. E o que ajudou também ajudou sim, né? O que fez com que o Estado continuasse topzera lá foi a guerra civil da Síria, que começou, que acabou destruindo totalmente o Estado. E esses grupos jihadistas do Iraque acabaram indo para a Síria, pelas fronteiras lá que já estavam bem destabilizadas, e acabou destabilizando mais ainda o país, porque foi guerra atrás de guerra. E depois, em 2013, o Baghdadi ele fez uma aliança com o grupo Al-Nusra, fez aliança com Al-Nusra e acabou criando o Estado Islâmico do Iraque e Levante. E como eles estavam dominando um grande território, ele acabou criando um novo califado e se autodenominou o califa. Tá, o Estado Islâmico do Iraque e do Levante, eles seguiam os pensamentos do Wahhabi, que não aceitava novas mudanças na religião. No caso, eles não queriam que tivessem inovações, no caso, na religião, e eles também não aceitavam interferências culturais que o povo estava tendo. Então eles acabavam considerando poucos muçulmanos como se fossem fiéis. Os que realmente eram fiéis, que eram considerados muçulmanos para ele, era que seguia literalmente o que estava escrito no Alcorão, que é a Bíblia dos muçulmanos. Meu nome é Júlia, sou do Colégio Perspectiva do terceiro ano. Eu vou apresentar um pouco do trabalho para vocês do Estado Islâmico, vou falar do país de origem e dos locais onde ele atua, né, na verdade. O Estado Islâmico nasceu em 2003, quando o Iraque estava
ocupado por tropas americanas após o atentado do 11 de setembro. Seu fundador, Abu Musab al-Zarqawi, de nacionalidade jordana, é responsável pelo grupo Al-Qaeda no Iraque e por isso realizou inúmeros atentados contra civis muçulmanos no Iraque e na Jordânia. Suas ideias eram consideradas mais ambiciosas que as de Osama Bin Laden, pois Al-Qawi queria fundar um Estado Islâmico e teria como território países como Iraque, Síria, Jordânia, Israel, Palestina, Norte da África e Península Ibérica. Com isso, rapidamente o Estado Islâmico passa a agir independentemente, já que o governo não conseguia controlar eles, e vão atrás de cidades importantes, como Raqqa, que é proclamada como a capital do Estado Islâmico, e a cidade de Palmira, onde causam danos a importantes monumentos. Ao mesmo tempo que combatiam contra a Síria, o Estado Islâmico passou a ofensiva também para o Iraque, onde conquistou cidades importantes como Sinjar e Tikrit. A zona seria retomada numa batalha um ano depois, com a coalização que envolvia os Estados Unidos, o Irã, o Reino Unido, o Canadá e o exército curdo. Mas o principal foi feito, a conquista de Mossul, a cidade do Iraque, em junho de 2014. Então, galera, eu vim falar sobre o principal fundador do Estado Islâmico. Então, o seu nome se chama Abu Musab al-Zarqawi. Então, ele nasceu em 30 de outubro de 1966 e morreu em 2006. Ele foi assassinado, como de costume, né? É muçulmano, de facção desse trem assim, morre assassinado. E pelos Estados Unidos. Isso foi a verdade, mas o engraçado é que ele, além dele formar o Estado Islâmico, ele também era conhecido como o líder da Al-Qaeda. O próprio Osama Bin Laden afirmou isso. Ele falou numa entrevista que o nosso querido Abu aqui, ele era o líder da Al-Qaeda. O seu nome verdadeiro se chama Ahmad Faded al-Nazal al-Kailawaya, que ele foi um militante da Síria. E ele participou de várias guerras também, como a Guerra do Iraque. E, ele morreu, a morte dele foi numa operação dos Estados Unidos, como eu mesmo disse. Eles invadiram no dia 7 de junho de 2006 e fizeram o fim com ele. Fizeram um êxito feliz para os americanos e triste para os iraquianos da Al-Qaeda naquele tempo. Eu vim falar sobre o principal líder do Estado Islâmico, que se chama Abu Bakr al-Baghdadi, onde o seu nome verdadeiro significa Ibrahim al-Wad Ibrahim al-Badri al-Samarrai, onde ele nasceu no Samarra em 28 de julho de 1971 e morreu em 26 de outubro de 2019. Ele ganhou o título de líder do Estado Islâmico em 2010, quando seu antecessor Abu Omar al-Baghdadi morreu. Então, tropa, ele entrou em 2010, em 2011 ele já está sendo como o mais procurado do mundo. Os Estados Unidos, pra vocês terem noção, os Estados Unidos fizeram uma recompensa só por uma informação dele que valia equivalente a 10 milhões. Só para falar assim, cara, sabe onde que ele está? Não. Se a pessoa soubesse como chegar até ele e matar, a pessoa ia ganhar 10 milhões de dólares. Só que não deu muito certo. Como em 2016, eles aumentou para 25 milhões de dólares. O Abu Bakr, ele se destacou muito, foi em 2003, na invasão dos Estados Unidos. Ele foi conhecido como o imame. O que seria o seu imame? Imame era conhecido como o imã, que ele era, como fala? Ele era o sacerdote que ia levar o povo a levar para as mesquitas, para fazer as preces, suas orações, isso. Então, esse foi o nosso querido amigo Abu Bakr. Ele morreu em 2019, numa cidade chamada Barisha, onde os Estados Unidos, eles fizeram uma operação e conseguiram chegar ao êxito. Então, ele foi um bom líder para eles, mas para nós, no mundo inteiro, foi ruim, porque ele fez muita merda, muita besteira. E também falando sobre as suas guerras, ele participou da Guerra do Iraque, a Guerra da Síria e a Guerra Iraquiana. Essas foram as suas únicas guerras que ele participou. Agora eu vou falar sobre o atual líder
do Estado Islâmico, conhecido como Al-Maila, que é o seu nome. Tipo, ele é conhecido como professor ou destruidor. Ele liderou o grupo no massacre dos Wazides. E, tipo, o seu nome tem muita ligação. Olha o nome dele, Abu Bakr al-Baghdadi. Foi o que morreu. Tipo, aí olha o nome que o povo deu pra ele. Abu Ibrahim al-Hashirin al-Qurashi. Esse nome foi uma homenagem ao Bakr. E ele tá no poder até hoje. Vamos ver se ele vai fazer muita merda. Eu tô meio aqui não. Enfim. Então, tropa, eu vou continuar falando aqui sobre o novo líder. Ele, tipo, desde 2019, ele pegou como que fala? O cargo de líder. Ele nasceu em outubro de 1966, ele tem 44 anos atualmente e ele fez faculdade em Universidade de Mosul. O que seria isso? Uma faculdade da Síria. E outra novidade, esse aqui eu acho que ninguém sabe. Os Estados Unidos estão oferecendo 10 milhões para saber a informação que leve à prisão dele. Dessa vez eles não querem ele morto, querem a prisão. É isso. Muito obrigado e tamo junto, é nóis. Meu nome é João, do terceiro ano, e vou falar um pouco sobre os atentados do Estado Islâmico. Um desses atentados foram em Bagdá. Um grupo terrorista do Estado Islâmico reivindicou o duplo atentado suicida ocorrido em uma quinta-feira, em um movimentado mercado de Bagdá. De acordo com o último balanço, o ataque deixou 32 mortos e 110 feridos, alguns dos quais em estado grave. Os dois bombardeios que ocorreram quase simultaneamente e já são considerados um dos maiores dos últimos 3 anos no Iraque, foram reivindicados pelo Estado Islâmico. Os atentados, o primeiro no meio do mercado e o segundo, quando um grupo de pessoas tentava ajudar os feridos no primeiro bombardeio, foram provocados por um homem vestido com um colete de explosivos. Os alvos eram muçulmanos xiitas, segundo o comunicado da agência de notícias Amaq, citado pela BBC. Um primeiro homem acionou o cinto de explosivos que transportava no meio dos vendedores, no mercado, de roupas usadas na Praça Tahrir, informou o Ministério do Interior do Iraque. Quando se juntou uma multidão para auxiliar as vítimas, um segundo homem detonou os explosivos que levava. Acrescentou, segundo um vendedor do mercado, o primeiro homem pressionou o detonador na mão e explodiu imediatamente, e as pessoas despedaçaram. Na praça onde ocorreu o ataque, eram visíveis poças de sangue e pedaços de roupas rasgadas pela explosão, constatou no local um fotógrafo da AFP. Segundo o ministro da Saúde do Iraque, além dos 32 mortos, foram registrados 110 feridos em Bagdá, que tem 10 milhões de habitantes e colocou todo o pessoal médico em alerta máximo. E vou falar um pouco sobre o atentado em Viena. O Estado Islâmico reivindicou os ataques coordenados na noite de segunda-feira, em Viena, na Áustria. Na terça-feira, as autoridades austríacas já haviam afirmado que o autor do atentado era um simpatizante do grupo terrorista e natural da Macedônia do Norte. Ele foi morto pela polícia. Anunciaram que 14 suspeitos foram detidos após os ataques e descartou a participação de um segundo atirador. Uma grande parte do centro de Viena ainda estava isolada na manhã de terça-feira. Com a perícia trabalhando nos locais dos ataques, a série de tiroteios começou perto de uma sinagoga e se espalhou por outros locais, inclusive a Ópera de Viena. Foram 9 minutos de tensão e os tiros foram disparados em ao menos 6 locais. As vítimas são um casal de idosos e um pedestre jovem e uma garçonete. O suspeito pelos ataques tinha 20 anos, era natural da Macedônia do Norte e tinha nacionalidade austríaca.
Ele foi condenado a 22 meses de prisão em 2019 por tentar viajar à Síria para unir-se ao grupo Estado Islâmico. Segundo o governo, ele estava armado com um rifle e um cinto falso de explosivos. Por último, eu vou falar um pouco sobre o atentado de 13 de novembro de 2015, ocorrido na capital da França, Paris. Esse atentado só fica atrás em termos de vítima em solo ocidental daquele que ocorreu nos Estados Unidos em 11 de setembro de 2001. O Estado Islâmico valeu-se do trecho citado para justificar a ação de terror e para acentuar que aqueles que o promoveram em solo francês não eram árabes, mas franceses e belgas, convertidos ao Islã e partidários do terrorismo. O referido atentado foi executado por autoterroristas entre as 21h16 e a 1h da madrugada do dia 14 de novembro. O governo francês confirmou a morte de 129 pessoas e outras 350 ficaram feridas. Os ataques ocorreram de forma coordenada, isto é, foram realizados em seus pontos diferentes de Paris. Em um espaço de tempo relativamente curto, os alvos foram 4 restaurantes e uma casa de espetáculos e uma imediação de um estádio de futebol, em que houve a primeira detonação de bomba por um homem-bomba, às 21h16. No estádio, ocorria uma partida de futebol entre as seleções. Em 2 restaurantes começou os fuzilamentos, dezenas de pessoas foram mortas. Depois houve uma explosão no estádio e as pessoas tiveram que se proteger no centro do campo do estádio. Os terroristas invadiram a casa de espetáculos e mataram dezenas de pessoas. Algumas testemunhas conseguiram identificar a placa do carro usado pelos terroristas. A placa tinha procedência belga. Sabe-se que, pelo menos 2 dos terroristas eram belgas. Provavelmente os outros também passaram uma estadia lá no bairro belga, em Bruxelas. As investigações do atentado de Paris convergem para Bruxelas, e em especial para o referido bairro considerado por especialistas no assunto um reduto de terroristas de nacionalidade europeia. Sobre como o Estado Islâmico funciona atualmente. A forma de governo é o califado, que acontece de forma hereditária, ou seja, o poder é passado de pai para filho. Atualmente, ele é liderado por Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi, que se tornou líder logo após a morte de Abu Bakr al-Baghdadi, que aconteceu em março de 2019, durante uma operação dos Estados Unidos. O Estado Islâmico utiliza muito da propaganda para se promover e para atrair novos membros. Essa propaganda funciona por meio de vídeos, fotos e anúncios que são postados em redes sociais. Nesses vídeos, eles mostram execuções de pessoas que são geralmente bem violentas. Então, eles geralmente queimam pessoas vivas, enforcam elas ou as fuzilam. É tudo bem violento. E eles tiram fotos disso também e anunciam futuros ataques e mudanças dentro do seu grupo. Além disso, também o grupo exige a todos os seus membros que jurem lealdade ao seu líder, pagando impostos, seguindo todas as regras rigorosamente e seguindo o islamismo rigorosamente também. Eles financiam esses ataques com os ataques dos atentados com contrabando de petróleo, com os ataques dos atentados com contrabando de petróleo, venda de antiguidades roubadas, sequestro e venda de pessoas, que são geralmente mulheres ou meninas, que são geralmente usadas para o tráfico sexual, e a extorsão também. Sobre o Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi, que é o novo líder do Estado Islâmico,
a inteligência americana que combate o terrorismo, ela não sabe muito sobre ele. Só sabe que ele já vinha fazendo pequenos atentados, mas nada muito grandioso, até que o falecido líder, o Abu Bakr al-Baghdadi, chamou ele para fazer parte do grupo. Ele começou a fazer parte do grupo oficialmente e acabou se tornando o braço direito do falecido líder. E logo quando ele acabou se tornando muito parecido, o Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, ele acabou se tornando muito parecido com o Abu Bakr al-Baghdadi. Isso fez com que ele se tornasse o mais provável líder caso o antigo líder viesse a morrer, como aconteceu, viesse a falecer, como aconteceu. Dizem que o atual líder do Estado Islâmico é um califa sem califado, porque como ele não possui nenhuma hereditariedade com o antigo líder, ele não é considerado parte do califado.